2000, hein? Pronto. Então, olá. Oi, pessoal. A gente está aqui nesse encontro 65, né? A gente mudou a data dele para 22 de março e a gente ficou de comentar coisas que a gente trouxesse sobre o livro do Adorno ainda, que a gente não, que a gente estaria interessado, né? Pode ser do começo do final. E também, assim, focar uma discussão a partir do livro, do artigo do Daniel Pucciarelli, Elementos da Teoria Crítica da Dissonância de Theodor Adorno. Também abrindo para comentários sobre só Beethoven e Hegel, que também é escrito pelo Pucciarelli, e eventualmente a gente também vai fazer uma prospecção do que a gente pode conversar com ele, inclusive né, se o Rafael e o Jean quiserem, inclusive sobre a parte, né, que diz respeito a novas metafísicas e correlatos ou questões sobre isso que a gente combinou com o Eu, Daniel. desculpa. Fala. Não, é porque a gente Eu combinou ia com o Daniel sugerir semana que até vem de perguntar para encontrar ele ele. um artigo dessa parte. É um pouco fuga do tema aqui do grupo de filosofia da música, mas assim, não sei, às vezes tem uma relação insuspeita entre as coisas, né? Eu, por exemplo, falo sobre um monte de assunto e eles acabam tendo relação com música de alguma forma. Então, assim, talvez fosse o caso de, pelo menos, sugerir uma leitura, né? Dessa parte de metafísica contemporânea do Daniel. Tem que ver qual artigo, É, algum artigo sobre Meia-Sul, talvez, não sei o que que ele gostaria de colocar na roda. Enfim. entendi. Eu vou perguntar, como só tem uma semana, né? Mas eu tenho como sugestão, entendeu? Como o Eu vou foco é perguntar, eu mais já vou anotar música, aqui. Tá, é para os interessados, pessoal fanático aí da filosofia, que quer ler a parte de metafísica contemporânea, dá uma lida no artigo também, para ter o que comentar, o que criticar, o que perguntar. tá bom, legal. É, de qualquer maneira, a gente pode fazer uma coisa, né? De perguntar para ele justamente se essas conexões, como que ele vê, né? Como que ele faz a ponte entre as coisas, se são dois Uhum. assuntos realmente diversos, se existem, né, conexões entre uma coisa e outra, porque às vezes não tem, né? Às vezes as pessoas têm uma visão sobre um Não é assunto e daí obrigatório. elas pulam para outra, né? No meu caso tem aquele artigo lá sobre a Carol, ele acaba tendo muita coisa a ver com as coisas que eu faço fora da música, né? Por exemplo, só um exemplo. Então, eu estou meio por fora dessa coisa da metafísica contemporânea, porque eu só li o artigo sobre dissonância e consonância. Não li o Não, outro tá. ainda, né? Deixa eu te explicar então, Rafael. Na semana que vem a gente combinou de encontrar o Daniel Pucciarelli para conversar sobre esses dois artigos, né, dois artigos sobre música dele. Ele tem um outro sobre Schopenhauer, mas foge um pouco aqui do nosso interesse também. Uhum. É, e aí a gente encontrava, trocava uma ideia com ele, né, fazia umas questões um pouco mais elaboradas a partir dos artigos. E tinha esse interesse, o Jean comentou interesse, teve uma outra pessoa que também comentou, agora eu não lembro, mas eu acho que você se interessaria também de conversar um pouco com o Daniel, como que é essa passagem para o Meia Sul, assim, como que ele, é, que trabalhava Adorno, né, Uhum. tem a tese do aspecto subjetivo, né, o que é a subjetividade em Adorno, para uma passagem para uma metafísica contemporânea, para o Meia Sul, principalmente Meia Sul, porque o Daniel é o grande defensor, assim, entre a galera, né, da gente ler Meia-Su, estudar Meia-Su e tal. Então, isso pareceu interessante. Então, abriu para fazer em duas partes mesmo, como os artigos eles são menos densos, né, do que quando a gente fez encontros com outras pessoas, né, que eram livros, né, que o negócio rendia. A gente falou, vamos fazer um encontro com ele, a gente conversa com ele, e aí abre essa segunda parte para uma conversa mais livre mesmo. E, E ele e tem aí a gente. artigo sobre isso? Porque eu nem, nunca ouvi falar, sinceramente. Não, ele tem, assim, ele defende muito, assim, né? Assim, orientou também coisas sobre Meia-Sul, né? Eu fiz aula na pós-graduação com ele sobre novas Sobre metafísicas, isso. que era basicamente Meia-Sul, né? Assim, tipo, muito focado, né, no Meia-Sul. A gente leu quase tudo, assim, do Meia-Sul, tirando a tese, né? Entendi. Eu vou tentar achar alguma coisa dele sobre isso, tentar Não, às identificar vezes de quem interesse que é esse mesmo, sujeito, assim, né? que você possa vir a ter, né? Assim.
gente descobre aqui um pouquinho. Como eu realmente não conheço, não sei nem se eu tenho interesse ou não ainda, né? Eu achei que você estava mais dentro da... Eu terminei a tese agora defendendo que não tem nem Terminou? ontologia, então, terminei. Por isso que eu estou aqui, senão não tinha condição. Mas você terminou, Então, você enviou, então você já marcou a data? marquei dia 1º, De abril? dia, dia 1º às 2 horas. Olha só, eu vou tentar ir, hein? Ah, beleza. Vai ser tranquilo. Acho que vai ser uma defesa Não sei tranquila, se não eu... tem muito. É E acho que ficou legal. bem objetivo, assim. 1º de abril? Não é mentira, não. É porque. Mas é daqui uma semana isso aí. Ué. Mas eu Ah, tá. tô de Uma boa, semana né? e meia, né? Tipo, Não, uma semana, uma semana. é. 1 semana e 3 dias, né? Tá, me manda... Não, depois que acabar aqui a gente conversa. Então, Tá assim, bom. eu vou começar aqui, né, os comentários. Eu tive mais presente, né, na leitura do livro do Adorno, então eu vou, se vocês tiverem coisas que vocês lembram que vocês querem buscar, vocês falam, eu vou passar direto para o Tiarelli o artigo. Eu gostei do artigo, né, eu acho que é esses artigos que o Tiarelli consegue escrever bem e expor bem o problema e fazer aquelas amarrações bonitinhas em tópicos, que é um negócio que eu gosto, assim, sabe? Assim, ele vai expondo, daí ele amarra. É bem cuidadoso de amarrar e também é um artigo bom, talvez esse sentido não é tão animador, mas é bom também assim que ele faz só o que deve e termina com uma questão, né? Assim, ele é econômico, assim, dentro da economia das publicações de artigos que está ainda em voga, talvez mude, é um ótimo artigo, né? Assim, então não tem uma coisa muito especulativa ou então ir para um lugar inesperado, uma coisa assim, né? Eu fiquei assim, já vou fazer um comentário mais geral, que a gente está em três, né? Eu acho assim, tem uma... A tese é justamente isso que dissonância e consonância, né? Eram sempre definidos como opostos qualitativos e que você tem um movimento de falar assim, olha, na verdade você pode fazer gradações, então uma visão mais quantitativa, não sei se isso é exatamente quantitativo, mas é uma, sei lá, uma qualitativa gradual, vamos assim dizer, né? Não sei se isso é qualitativo, pode ser quantitativo também. Eu acho meio confuso, assim, essa coisa. Mas, assim, trabalhando com opostos é que, assim, existe uma posição, essa oposição vai se dissolvendo, né? E vai gerando uma coisa que vai de uma coisa para outra, tanto por uma argumentação mais acústica do tipo, olha, a série harmônica nos componentes espectrais mais débeis vai se afastando do que a gente acostumou a chamar de consonância, que é a oitava, quinta, quarta, terça, maior, principalmente e vai chegando nos outros intervalos, né? Isso eu não sei, assim, isso aparece até como uma coisa que o Schoenberg fala, mas também, assim, como não tenho também um aprofundamento musicológico, não sei se o Schoenberg manteve essa posição na hora de ir para o dodecafonismo, né? Eu acho que o dodecafonismo está muito em oposição, mas, assim, de certa forma, assim, o dodecafonismo está em oposição às oposições consonância-dissonante da tonalidade, as oposições funcionais, na verdade, né? Assim, E, mas como que essas duas coisas se encadeiam é um pouco forçado, né? Eu já tinha comentado um pouco isso. De qualquer maneira, o que eu acho legal é assim, o jeito que o Arelli dá ênfase como isso é uma construção, como constelação mesmo para o Adorno, né? Então, assim, ele usa certa profusão de significados ou de posturas em relação à dissonância e consonância, como uma espécie de constelação que ele vai resolver em dois, né, em alguns eixos, né? Eu acho que o Arelli colocou dois eixos, né, que é o eixo da expressão e o eixo da prática, né? E eles vão se resolver por uma dissolução mesmo, por uma inclusão da consonância, a inclusão de várias mais coisas dentro da noção de consonância, ao mesmo tempo que pode ser enxergado como uma inclusão da dissonância, né, e dissolução das tensões consonância-dissonância, quer dizer, das tensões tonais de tensão
relaxamento, ou tônica dominante, ou, né? Sei lá como que é outro jeito de falar isso. É, nesse sentido, eu gostei também, assim, dessa ênfase de falar, assim, da coisa da constelação, porque é realmente como se várias coisas de consonância e dissonância estivessem meio juntas, mas elas não estão totalmente juntas, mas também elas não estão totalmente separadas, né, assim. Então, eu achei isso interessante. Eu fiquei me perguntando também, assim, sobre os outros sistemas depois, né, assim, o que que é consonância e dissonância, porque eu não li o livro do James Tenney, né, sobre consonância e dissonância, mas eu sei que depois, e eu lembro de ter estudado isso na graduação, tem algum sistema do Krenek, né, de distância das notas que tem algum tipo de avaliação, assim, em relação à harmonia no período atonal. E eu lembro que o Berio, o Luciano Berio, usava um outro sistema também de um italiano, que os caixinhos de nota do Berio têm a ver com algumas coisas desse italiano aí. Eu não lembro o nome dele, eu já estudei isso, mas é muito vago na minha cabeça. E eu não sei se tem noções de consonância e dissonância nesses sistemas, né? Então, não sei. E a outra coisa que eu achei assim, eu fiquei com vontade de quando ele cita os 5 pares de termos, consonância e dissonância, que é melódico, diafônico, contrapontístico, triádico e timbral, se realmente isso tensiona alguma coisa. Que timbral a gente vê que tem uma tensão aí, né? Por exemplo, assim, exemplo mais grotesco, tá? Assim, isso não acontece na música clássica, mas tem instrumentos de percussão melódica que tem que a quarta é muito proeminente, né? Em vez de ser a quinta, a quarta é muito proeminente. Isso gera umas coisas esquisitas às vezes em harmonização, né? Assim, o timbre tensiona alguma coisa. Mas, por exemplo, sei lá, tem tensões assim que lembram um pouco opostos. Eu lembrei de uma, não é tão usada, mas às vezes é mais música mais recente, assim, que é entre objeto sonoro, né? Conveniente e inconveniente, né? Assim, conveniente ele não puxa uma referência, e o inconveniente ele dá uma referência, né? Assim, eu fui feito por tal instrumento, ou então eu tenho uma carga semântica X, né? Então dá para ter esses jogos também de oposição, não sei se isso me daria alguma ideia de consonância e dissonância, mas o Schaeffer falava também de a parte musical e a parte dramática, né? Assim, eu não sei se... Então, assim, só que assim, claro, puxando para esse lado assim, dessas oposições, né? Fica parecendo a oposição, fica mais próximo talvez da posição entre música e ruído, né, do que consonância e dissonância. Porque consonância e dissonância é um tipo de oposição parecido com música e ruído, mas já está definida dentro do que é musical, né? Está definido para fora do que é musical, pelo que eu entendo. Depois eu comento mais. Acho que... Ah, enfim, eu concordo com o Carron, assim, eu não tenho muito a acrescentar nesse artigo, não. Muito bem escrito, né? Assim, eu acho que do ponto de vista da apresentação, da economia, do aprofundamento, é muito bem feito, né? Acho que o Daniel realmente tem domínio dessas coisas, né? Eu acho muito legal os artigos dele. O que me chama mais atenção, de fato, é a tese final, que parece que ele desenvolve lá no outro artigo, né? Sobre só Hegel e Beethoven e tal. E que é essa ideia de uma espécie de correlação, ou como é que fala? Ele usou uma palavra interessante lá, que era assim, uma espécie de desenvolvimento paralelo entre identidade no pensamento, tonalidade, tinha mais um elemento. São 3 elementos, né? E ao mesmo tempo que ele vai pensar a circunstituição da dissonância imanente ali, enquanto o inconsciente, por exemplo, do ponto de vista da racionalidade, e o outro elemento não lembro qual que é agora. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, que parece mais problemática e mais passível de discussão. Então, teria que voltar ao Adorno, né? Da dialética negativa. Eu não li o livro do Beethoven inteiro, tá? Porque, na verdade, eu só li a introdução, né? Porque, enfim, fiquei apertado aqui com as coisas que eu tinha que fazer com a tese.
Mas eu até queria ver se vocês iam delimitar alguma parte do Beethoven para ler. O próprio Daniel faz isso, né? Separa algumas passagens e tal. Então, eu pensei talvez focar nisso, assim. Fora isso, eu não tenho mais nada para acrescentar, não. Bom, como eu falei antes, eu achei que é um artigo que eu não tenho muita crítica para fazer. Eu acho o artigo bem feito, é um artigo mais de apresentação de um problema. É, acho que ele faz um recorte das posições históricas sobre consonância e dissonância. Claro que há muito mais a se falar, então qualquer coisa que eu possa falar sobre o artigo implica mais em ampliação do artigo do que crítica ao mesmo ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que o ponto mais polêmico do artigo também, conforme dito antes, acho que foi antes da gente começar a gravar, na verdade, é a parte final, sobre a questão da expressão no Adorno, né? Que ele fala que tem duas justificativas, né? Qual é a primeira? O nome da primeira mesmo? Agora eu esqueci. Expressão e o outro tinha uma outra justificativa, enfim. Mas no final ele fala da expressão, né? Que aí entra toda a parafernália adorniana da relação com a sociedade e tudo mais, o elemento reprimido, que ele rapidamente em passar fala que vem do Weber, o processo de racionalização da música implica, repete o processo de racionalização da sociedade, que implica elementos que são reprimidos, esses elementos reprimidos voltam de alguma maneira, de tal forma que a emancipação da dissonância forneceria uma imagem desse retorno do recalcado, no certo sentido, na música da Segunda Escola de Viena, eu diria, né, principalmente para o Adorno como modelo para essa emancipação. Essa é a parte mais polêmica, né? Porque efetivamente entra de fato toda a questão adorniana. Não é evidente, eu acho, que a música replica necessariamente, tem um isomorfismo com essas formas sociais. Isso não é evidente. Não estou dizendo que não é verdadeiro, mas não é evidente, né? É uma tese mais polêmica, né? Aceitar isso é aceitar muita coisa, eu diria isso. Por aí vai, né? Enfim. Porque também não é uma relação de causalidade direta, né? É uma relação meio estranha de isomorfismo, como ele falou, tá? Acho que eu acopiou isomorfia mediada, né? Mas não é causalidade direta, é fácil pensar na causalidade, por exemplo, toda a questão da indústria cultural, a gente consegue imaginar que há uma repressão de certos conteúdos mediante, eu não diria imposição exatamente, mas é quase uma imposição, né? Mediante um investimento maciço em certos conteúdos em detrimento de outros. Então, isso aí é relativamente simples de verificar e de aceitar. Mas a ideia do isomorfismo, né, dos dois sistemas, do sistema social e do sistema musical, eu acho que é uma tese mais carregada e mais polêmica. É, outra coisa que eu acho interessante é mais pelas ausências, porque são temas que me interessam, né? Então, eu entendo a parte histórica como uma passagem de uma, de uma dicotomia qualitativa, como ele diz, né? O consonante e o dissonante, como se fossem duas coisas absolutamente separadas, e vai paulatinamente na direção de uma espécie de contínuo, né? Então, assim que ele organiza o artigo, num determinado momento, elas se tornam qualidades como quaisquer outras, quer dizer, elas não estão necessariamente em oposição, não é uma oposição qualitativa, elas estão num contínuo, né? Então, em determinado momento ali no século XIX, ele menciona Schoenberg e Stumpf para falar disso, mas assim, eu acho que talvez um nome ausente que seria importante para falar disso seria Helmholtz, né? O Helmholtz largamente, grande parte da literatura, Helmholtz é reputado como aquele que colocou a consonância e dissonância nesse contínuo, é, criou a teoria da inferência inconsciente, quer dizer, o fato de certas ondas baterem no ouvido e isso produzir um certo conjunto de aparências. Essas aparências não estão em oposição, quer dizer, a dissonância é uma qualidade como qualquer outra, na medida em que há uma naturalização dessas diferenças qualitativas, no caso do Helmholtz, que é acompanhado por experimentos, tem os ressonadores de Helmholtz, né, e tal, que vai mostrando vamos dizer, a transdução, né, entre relações de frequência e relações de altura, né, e alguns fenômenos, como o fenômeno da banda crítica, o fenômeno do limiar observável de discriminação,
vários fenômenos interessantes acústicos de discriminação de frequências. Principalmente discriminação de frequências, tem estudos de ritmo também, né? Mas a acústica se desenvolveu primeiro, né? Primeiramente, principalmente no campo das frequências, né? Primeiro, assim. Então, a Helmholtz tem essa figura fulcral. Agora, tem uma coisa muito interessante do Helmholtz também, que valeria a pena ser discutida se o artigo fosse ampliado, que é essa é uma interpretação que Helmholtz naturalizou, vamos dizer, essas distinções, e ao naturalizar essas distinções tidas por culturais entre algo desejável e indesejável, agradável e desagradável, vira apenas partes de um contínuo, mas tem uma interpretação outra, né? Que você vai para a escola norte-americana lá do Harry Part, inclusive o artigo começa com James Tenney, achei bem interessante. Eu achei uma pena, na verdade, que não desenvolveu mais o Tenney. Talvez isso fosse uma crítica, porque me parece que se desenvolvesse o Tenney, você estaria, na verdade, desenvolvendo um caminho alternativo ao do Adorno, em termos de história da música, né? De consequências de uma certa história da música. O experimentalismo norte-americano ele é bastante diferente, né? Dessa filosofia da nova música de cepa adorniana, que acabou sendo parcialmente assimilada pelas vanguardas europeias, né? Mas então, tem nessa escola norte-americana, particularmente o pessoal que estuda afinação justa, que tem esse retorno da afinação justa pelas mãos do Harry Porter, né? Essa ideia, na verdade, de que, diferente dessa interpretação de que você tem um contínuo de diferenças ao invés de uma oposição, ao contrário, uma restauração do fato de que existem consonâncias reais, acusticamente justificadas, né? Existe uma exploração dos harmônicos superiores nessa galera, existe, mas o grande inimigo para eles é o temperamento, particularmente o temperamento igual. É verdade. Aí, no caso, os batimentos são dissonantes, né? Uma espécie de coisa Sim. assim, né? Tem uma aspereza no temperamento que faz com que todos os intervalos sejam dissonantes. Então, essa galera que retorna com o Part, na esteira do Part, você tem alguns minimalistas, tem o Lamont Young, tem o Ben Johnston, que não é minimalista, mas enfim, um dos caras que mais desenvolveu o que ele chama de afinação justa estendida, tem uma justificativa acústica para isso, em termos de consonância e dissonância mesmo, de que agora a gente está retornando ao que os intervalos realmente são, num certo sentido. O temperamento havia distorcido esses intervalos, né? Esses intervalos são todos dissonantes, se temperados. Quando você retorna à realidade acústica de uma terça, de uma quinta justa, de uma quarta, enfim, mesmo de uma sétima, tem vários tipos de sétima, né? Mas mesmo de uma sétima, e a tendência é ir conquistando os harmônicos superiores nesse tipo de música, né? Como formas de consonância também, na medida que elas são expressas por relações de número inteiro entre duas frequências. Basicamente, o critério é esse, né? A maneira de produzir a escala, de produzir as notas que você vai usar, são as relações de número inteiro entre frequências. Você tem essa ideia de que está restaurando a consonância. Então, tem uma restauração da consonância. De fato, a sensação auditiva é muito diferente, né? Se você ouve o Ben Johnson, Lamont Young, você tem quando eles estão no intervalo de quinta, de terça, nos intervalos inferiores, você tem uma espécie de, realmente, você quase consegue contar a relação, dependendo do volume, você quase consegue contar a relação frequencial entre as notas. É muito impressionante, assim, o resultado, né? Mas tem essa restauração da consonância, mas também uma conquista dos harmônicos superiores por meio dessa metodologia. E aí você chega a intervalos que também o temperamento não consegue atingir, intervalos muito pequenos e tudo mais. Né? O Lamont Young tem toda essa discussão, toda essa exploração de intervalos muito, muito, muito pequenos lá em cima nas frequências dos harmônicos superiores, que ele explora principalmente nas instalações lá da Dream House, né? Com geradores de ondas senoidais, com clusters muito próximos de frequências produzidas dessa maneira. Então também tem. Só colocar, né? Porque são, pelo que eu lembro, né? Se me corrige, antes você saberá, são harmônicos superiores da série harmônica, quer dizer, da série Sim, que é definida de maneira simples, né, sim, sim, sim. matematicamente, né? Exato, são sons Então, que existe eles. um certo pitagorismo aí, porque
Tem. É do tipo, o modelo numérico é realmente o modelo, né? Mas o Então, modelo numérico é o modelo também para toda definição de frequência definida, né? A diferença é que o modelo numérico, eu acho que o que se está chamando de pitagorismo é o fato de se usar frações. Então, você tem frações que estabelecem relações de número inteiro. Quando você coloca uma fração para determinar um intervalo, o numerador representa uma nota e o denominador representa outra nota. E são números inteiros dos dois lados, né? É essa relação que expressa relações de ciclos. Por exemplo, 5 por 4 é uma terça justa. São 5 ciclos na nota superior para 4 ciclos na nota inferior. É isso que 5 por 4 quer dizer, né? A cada 5 tem 4, né? Então, são relações de número inteiro que expressam relações acústicas de ciclos por segundo. E esses ciclos por segundo, eles são finitos, né? Quer dizer, quando você chega ao fim de um, você está chegando ao fim do outro. Então, elas têm uma coincidência. A forma compósita de onda, ela é periódica na medida que esses dois números, eles coincidem no seu início e no seu final. Isso produz uma forma compósita de onda periódica. Uma coisa que é É, engraçada que a gente esquece, no temperamento igual, a gente não tem a forma compósita de onda periódica exata. A gente tem uma aproximação que nunca é exatamente igual, né? Isso é uma das questões também que o Lamontian coloca. Tem o texto de apresentação do Alt no piano, ele diz, a gente nunca tem a garantia de se estar num determinado intervalo no universo do temperamento igual, né? Enfim, isso que ele fala, eu não sei se isso é exatamente verdadeiro, mas assim, só falando com o Iwal, assim, dessa questão numérica, a, a, o temperamento igual é dado por a raiz 12ª de 2, né? Porque 2 é a oitava, você multiplica duas vezes uma onda, você tem a oitava. A raiz 12ª basicamente divide, mostra mostra os ratios, né? Mostram as frequências que devem ser multiplicadas por si mesmas 12 vezes até chegar a 2, né? Porque quando você vai somar dois intervalos acusticamente, você está multiplicando suas frequências. Então, você tem que multiplicar por si mesmo 12 vezes, por isso que é a raiz 12, né? Ou log 12 do intervalo, né? você estudou isso, Rafael, só para saber se... não estudei não. Estou sendo super interessante. Estou conseguindo acompanhar, É uma, é me uma... parece. É porque, assim, eu falei pitagorismo, mas é porque, assim, é um Inclusive, pouco só para forçado, emendar, mas é porque, assim, você realmente tem uma conexão, e a isso eu queria conexão, ela saber passa se. por um modelo numérico. Então, daí, E daí não se só o deriva uma modelo espécie numérico de. é o ideal, Hum, porque assim, ele tem dois componentes. Ele é um ideal, mas ao mesmo tempo ele também ele é um modelo que simplifica bem várias coisas que a gente usa. Ele tem os dois, na verdade, os dois componentes, porque a gente também buscou, quer dizer, a música do Ocidente buscou esse ideal. E quase uhum. todas as culturas do mundo, e aí eu não sei o quanto que isso tem componentes naturais da nossa escuta, ela gravita em torno dessas proporções. Então, por exemplo, tem, sei lá, pouquíssimas culturas do mundo que não tem oitava. É muito raro, né? Que não tem quinta, é Uhum. muito raro. Tá, tem música que não tem direito, mas assim, é Terça é mais difícil de comum, ter. terça é mais Terça problemático. comum. Tipo, não Então, ter a assim, terça. Não Não ter a considerar terça. a terça como consonância. Isso é mais comum. então, assim, É engraçado que talvez nós... assim falar o que eu já também estou tentando dizer assim, que talvez que eu falasse que é um pitagorismo assim, nesse sentido assim de uma idealização numérica seja um exagero, porque na verdade é mais complicado que isso, né? Assim, tem é, Eu contestaria que é um pitagorismo, eu entendo o que você quer dizer, eu acho que eu concordei, na verdade, quando você falou, mas é porque tem um conceito largo e um conceito estreito de pitagorismo, né? Um conceito largo seria dizer assim, desde que eu sou estudante, eu era estudante de música, eu falava que eu estudava afinação, e o pessoal chamava, você está estudando afinação pitagórica. Era uma maneira de dizer que as relações eram expressas por números inteiros, por frações, e não por raízes, como no temperamento, né? Isso era uma maneira de dizer isso, meramente. Quer dizer, porque no Pitágoras você tá, a prova clássica lá da derivação dos intervalos no Pitágoras é o monocorde estendido, que você bota o dedinho no meio, você tem a oitava, num terço você tem a quinta, e divide a corda em cinco, e bota na quinta parte, você tem a terça, e por aí vai indo, né? Então, Pitágoras esse número mágico, que é o 10, né? Se eu lembro, é isso, 2 mais 3 mais 5.
Então, todas as divisões perfazem um 10, que vira um número mágico, aí tem toda uma questão mística. Então, tem muito mais no pitagorismo do que isso. Agora, a questão que eu contesto um pouco é que o conceito estreito de pitagorismo, estreito, é o conceito de uma afinação justa que é um empilhamento de 3 sobre 2, que são quintas justas. Hum. O pitagorismo, normalmente se fala em uma escala pitagórica, ela não tem 5 por 4, ela não tem terça, uma terça consonante. Então, o ciclo das quintas que a gente usa no sistema temperado, ele teria origem no pitagorismo, só que ele não fecha, porque você tem uma, em virtude de serem notas determinadas por números inteiros, ele não fecha porque a última nota não é igual à primeira. Você tem um desvio, Entendi. que é a coma sintônica, né? Então você tem um desvio que é a coma sintônica que bate na terça. Se você projetar uma mesma oitava, bate na terça. Nas duas terças, na relação entre a terça menor e a terça maior. O dito que nós chamaríamos terça menor, terça maior. Não é nem terça do ponto de vista acústico, é um empilhamento de quintas que dá numa terça, no pitagorismo, porque ele não usa 5 por 4 ou 6 por 5 que é a terça menor. Então, assim, o conceito estreito de pitagorismo é uma escala justa cuja identidade, tem esse conceito que o Pott cunhou, cada novo intervalo corresponde a um novo número inteiro, né? Então, as identidades da escala pitagórica são 2 e 3 só, né? A mais usada das escalas justas é a identidade de 5, five limit, limitado a 5, quer dizer, 2, 3 e 5, né? O Lamontiang usa 2, 3 e 7, ele pula o 5, mas é seven limit. Hum, Então, quando você fala o limitado a, significa que você pega a identidade superior, que é usada, e diz, é uma escala limite de 7, é uma escala limite de 11, o Ben Johnston usa. É uma escala limite de 13, Ben Johnston também usa. É uma escala limite de 17. Nota que todas as 17 identidades... existe? 17 17. existe? Pô, Ué, existe número de 4 algarismos que o Lamontiang usa nas instalações. sério. É, essas identidades são sempre os números primos. Isso é curioso. Tem aí sim um isomorfismo forte entre uma nova identidade harmônica e um número primo que aparece na série numérica. Isso é esdrúxulo, de fato. A gente fica assim, quase com a impressão de que tem uma logicidade divina ali, um design inteligente E esse ponto que eu queria chegar. na Eles dão esse Constituição. passo, assim, para uma Na espécie Constituição, da estrutura da produção de novos intervalos, né? Isso é muito louco, na verdade. Porque na nossa sensibilidade moderna tenderia a dizer que não tem nada a ver com nenhum desenho, nenhum design divino, né? Mas assim, é Uhum. chocante de você perceber esse paralelismo de fato. É, então é isso, assim que funciona. Então, isso só voltando ao Helmholtz, isso dá margem a uma interpretação do Helmholtz dizendo que é um restaurador da consonância. Ao invés de ser alguém que relativizou a consonância e a dissonância no mesmo contínuo, é um restaurador da consonância, porque agora a gente voltou a trabalhar com as consonâncias de número inteiro, porque Helmholtz mostrou a possibilidade de se trabalhar com relações de número inteiro e favorecia. Helmholtz tinha esse discurso no século XIX já a favor do retorno a uma escala justa. Uhum. Então, era uma pessoa que eu acho que poderia figurar nesse artigo, mas assim, talvez tornasse o artigo muito, muito, muito maior e talvez colocasse em questão algumas É, das posições mais eu acho adorneadas. que bifurca um pouco, né? Ah, Que eu estou pensando assim o seguinte também. Você tem essas figuras, por exemplo, Ben Johnston. Eu lembrei de um que não tem nada a ver assim, mas eu só vou falar porque ajuda mais meu argumento, apesar de historicamente ser meio nada a ver, que é o Wesley Blackwood, né? eu adoro o Wesley Blackwood, mas ele é todo temperado. Então, Uhum. o Wesley, é verdade, é só porque o temperamento é esquisito, né? Não é Ele porque divide a É oitava temperado. em outros números, é tudo em temperado. 19, né? É outro É temperado. 19, Não, então 17, deixa, 13, então 11. deixa, não. Não, mas aí Mas dá assim, para é porque eu estava discutir. dizendo assim, que parece que quando essas pessoas ah, o tipo de música que o Lamontiang ou que o Ben Johnston fazem também acaba sendo uma música completamente diferente, né, da música da vanguarda que se afastou do tonalismo, né? Então, assim, você tem uma mudança de dinâmica também, né? Porque na constelação que o artigo evoca, a ideia de consonância e dissonância, ela está vinculada com o desenvolvimento do tonalismo no final, assim, por necessidades expressivas e por necessidades, vou pegar o outro termo aqui,
Técnico-compositivo, por assim, alguma coisa necessidade da assim. emancipação do ponto de vista funcional, Hum. né? Ou seja, a emancipação do ponto Supõe de vista funcional temperamento, tem a né? ver com a tonalidade e a expressiva tem a ver com Hum. a relação da tonalidade com a sociedade, né? Sim, isso que eu estava Né? falando, que é o ponto que eu achei mais polêmico. Agora, Esse quando Eu ia comentar você isso no final, porque ele fala do Birger, mas deixa para o final, pode agora falar. quando você vai para a ideia de que os batimentos são dissonância, a sua sociedade é outra, né? Então, supõe temperamento, né? Mas dá para pensar no Ocidente uma correlação entre essas três coisas de alguma forma, assim. A Bom, questão Assim, você desnaturaliza uma das bases da leitura do outro. Então é engraçado, não, mas parece você que pode assim pensar também que o tem capitalismo tem não está em todo várias. lugar, né? Dá para relativizar as três. Pensa também numa sociedade que não seguiu o padrão ocidental de não, mas racionalização, aí de eu não sei. identidade. Eu não sei se isso assim, não sei, talvez o Yuval queira dizer que isso refuta o Adorno, né? Algum sentido. Não, A afirmação não forte vou. seria isso refuta o Adorno, né? A afirmação muito forte, se quisesse fazer uma afirmação ultra forte, que isso refuta o Adorno com relação à relação sociedade e cultura, sociedade e música, né? Mas assim, há que se entender também que isso ocorre nos Estados Unidos, principalmente. A gente vamos falar do espectralismo daqui a pouco, porque isso muda um pouco os parâmetros. Se a gente for para o espectralismo, você tem gente fazendo coisas similares aos americanos na França, principalmente na França e na Romênia, né? Nos países do leste. Mas o. Mas cuja música não é tão estranha em relação à tradição, né? Veja bem também, Mas é meio estranha também, cuidado com isso. É estranho, eu acho, é mas estranho. cuidado com isso também, porque o Ben Johnson tem peça serial. É, né? Serial integral, tem um monte de coisa assim. O Lamontian começou imitando Stockhausen, né? O compositor favorito do Lamontian, etc. Então eles têm essa raiz comum na vanguarda europeia, sim. Esses dois, pelo menos. O Porte é um caso diferente, porque o Porte é uma geração anterior. O Porte nasceu em 1900. Olha como o Porte é antigo. Nossa. Quase no século XIX ele nasce. E ele, nos anos 30 ele tinha um monte de música, eu acho que é neoclássica, música normal, né? Ele queimou tudo para fazer uma coisa completamente autóctona e foi para o deserto. Ele é de origem Native American, né? Indígena. Foi para o deserto e criou seus próprios instrumentos para fazer uma música completamente diferente, inspirada na Grécia Antiga, nas músicas indígenas e com essa justificativa naturalista. Aí é naturalismo mesmo, quase um naturalismo Cara, o metafísico. Harry Potter é E uma mistura muito estranha, assim, é, de coisa, de elementos, assim. ele é uma figura meio nietzschiana nesse sentido. O que que Nietzsche está dizendo? Vamos voltar lá para o Dionisíaco, da Grécia Antiga, etc. É uma coisa meio atávica nesse sentido, uma figura bem nietzschiana nesse sentido, o Harry Potter. Né? Eu vou refazer minha música do zero, esquece a história, intempestiva também, tem essa intempestividade nietzschiana, né? Refazer a história e a minha inspiração vai ser grega, balinesa, não vai ser não europeia, vai ser indígena dos territórios norte-americanos, etc, etc. Essa minha vai ser a minha inspiração e tem uma justificativa, portanto, naturalista que casa com o que o Ewald está falando, as culturas do mundo, largamente, muitas delas, elas têm como guia inicial, pelo menos, essas relações acústicas, não são relações intelectuais, são primeiro relações acústicas entre os sons dos instrumentos e acaba que cai um pouco nessas relações numéricas com variantes. Aí tem que ver a etnomusicologia da questão, quais são as variantes, né? Mas assim, enfim, tem isso. Então, o Harry Potter é uma coisa diferente. Não tem relação com a vanguarda europeia. Agora, essa geração 1930, porque ambos, eu acho que o Ben Jonson é 26 e o Lamont Young é 36, 20, anos 30, que já corresponde à geração do Stockhausen, dessa galera, e a geração do Lachenmann na Europa, eles tiveram uma raiz na importação da vanguarda europeia nos Estados Unidos. Estudaram com a galera que estudou com o Schoenberg, com o Weber, né? O Lamontiang teve como professor um cara que estudou com o Weber, né? Acho que é o Steuermann, né? O pianista. O Ben Jonson estudou com Cage, uma época, enfim, estudou com Porte. É daí que vem a afinação justa. O Ben Jonson estudou com Porte, estudar. Foi lá ser discípulo, foi lá para o deserto construir instrumento para o Porte. Isso quer estudar com o Porte. Então ele fez um negócio muito radical nesse sentido. Mas, mas o Ben Jonson ele quer continuar a tradição de concerto ocidental. Ele fala isso explicitamente numa entrevista. Tanto que ele tem, são 10 quartetos de cordas, que é uma forma europeia,
A principal produção dele é quarteto de cordas, assim, o mais importante são esses 10 quartetos de cordas. É muito difíceis de tocar, eles foram todos gravados, acho que é uma das grandes obras do século XX para mim, e todos foram gravados por um quarteto que chama Quarteto Kepler, que vai falar, tem essa referência com, com o movimento dos planetas, gravitação, etc., que tem tudo a ver com a afinação justa. O quarteto foi formado para tocar Ben Jonson, de tão difícil que é a obra para quarteto do Ben Jonson, mas enfim, isso é outra história. Mas só comentando o que o Walt disse, tem uma relação com a vanguarda europeia, sim. O Ben Jonson tem obras absurdamente complexas em termos de serialismo, a sonata para piano solo dele. Alô? Estão me ouvindo? Às Tá vezes está aí? travando, mas está Tá rolando. travando, mas tá te ouvindo. Tá travando mais a imagem Alô, do alô, que. alô? É, acho que ele caiu. Será que ele... Já? Oi, Ah, Não, pode voltou. falar. É. caiu? Está te ouvindo tranquilamente. É só a sua imagem de vez em quando Não trava. estou ouvindo você. Ih, não tá ouvindo Alô, a gente. agora eu vi. Ih. Não, É. teve uma A gente, flutuação. a gente tá te Voltou. ouvindo o tempo todo, só a Não, sua imagem de vez em quando que dá uma não, é travada. porque congelou e eu Não, achei. mas deu para entender. Você está dizendo assim, né? Tem que ouvir mais. Eu fui leviano, assim, né? De separar uma continuidade, que tem relações complexas de continuidade e descontinuidade, né? Assim, só o último elemento que eu ia colocar é que isso ocorre nos Estados Unidos, eu acho que não é à toa, porque nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, ele importa o mundo inteiro para lá, né? Então, assim, o que acontece? Essas pessoas escutam música japonesa, elas escutam música indiana, elas escutam música balinesa, de uma forma que os europeus não têm tanto acesso. Isso muda muito o perfil da música norte-americana experimental ali a partir dos anos 60, né? Então, esse orientalismo que Humberto Eco vai lá sacanear, dos americanos, dos hippies e tudo mais, tem uma base material nesse sentido, que eles importaram tudo. Muita gente foi para os Estados Unidos após a Segunda Guerra, e eles importaram todos esses elementos não europeus para lá, e então muitos compositores foram influenciados por isso e conseguiram perseguir um caminho alternativo ao caminho da Europa continental, né, nesse sentido. Eu acho que a base material é essa. Eu não vou para uma crítica ideológica a isso, eu acho babaquice, porque essas obras são brilhantes de toda forma, mas enfim, eu discordaria de uma crítica ideológica desse tipo de coisa, mas tem a ver com isso, tem a ver com também a disponibilidade de materiais, eu diria, que escapam um pouco ao desenvolvimento linear ali, germanocêntrico, vamos dizer, da história da música do tipo adorniana, né? É, eu anotei aqui que, assim, na postura microtonal, o que foi recalcado no polo expressivo foi a consonância. Assim, essa foi meu resumo do que você disse, sim. Tá Né? bom, tudo bem. Não, É, não, assim, mas assim, a questão é assim, tem uma relação funcional entre dissonância e consonância, quer dizer, a dissonância ela reaparece dentro da música como uma relação funcional ou simplesmente ela é banida para outras músicas, isso é outras engraçado, assim. afinações? No Lamontiang é difícil responder, eu diria que não tem uma relação funcional. Eu diria que, apesar dele insistir no caráter consonante do que ele escolhe, como intervalos, eles são estáticos, né? De tal forma que a relação funcional dissonância-consonância, no sentido da necessidade de resolver a dissonância, não ocorre muito, né? Não ocorre. No Ben Jonson ocorre, mas ocorre de um jeito estranho. Se você vai... Ouça, por exemplo, o quarteto número 4, que é o mais famoso, que é o Amazing Grace, né? Tem lá o canto Amazing Grace, que é o tema, e é um tema com variações. O Ben Jonson também é neoclássico, às vezes, formalmente, apesar da música ser muito avançada do ponto de vista harmônico. Começa com Amazing Grace e ele vai para regiões, assim, regiões harmônicas extremamente estridentes e dissonantes, só que dentro dessa região harmônica estridente e dissonante, você tem uma relação de consonância e dissonância interna a ela. Isso é esquisito. Então, você tem uma região muito consonante que começa no Amazing Grace, muito consonante. Lá por meio tem uma parte que é grotesca, mas ainda tem relação de consonância e dissonância funcional no interior de uma qualidade muito discordante de intervalos. Talvez o quarteto número 5 seja ainda pior, que ele já começa muito discordante. Também é um outro tema de spiritual, que é usado, também é um tema com variações no número 5. Enfim, é isso. O número 6, por exemplo, é serial,
Então você tem técnicas da vanguarda aparecendo, e ele é todo em afinação justa no número 6, mas ele é todo serial, por aí vai. É que, de qualquer maneira, depois, né, dessa emancipação da dissonância, você pode dizer realmente, e acho que aí o Adorno e, na verdade, todo mundo da época que tratou disso estava mais ou menos correto, que você tem que situar num contexto e num sistema, né? Assim, realmente quando você desnaturaliza uma coisa, não quer dizer que você impede ela de acontecer. Se ela tá numa gradação e elas são polos extremos, você pode eliminar os intermediários e simplesmente trabalhar com as tensões ou trabalhar de uma maneira que torna sintático, né, as Uhum. operações, né, mesmo ou se você quiser, né, força, né, uma sintaxe, né? Então, Em também tem relação, isso, né? eu acho que você queria comentar em relação ao espectralismo, né? Você tinha falado inicialmente como é E eu que também eu lembrei não sei se não é Cortô, né? O italiano lá, do Luciano Berio, não sei, esqueci o nome dele. Você Coster, é lembra? belga, eu acho. Oster? Coster, Coster. não é Você o lembra Coster, qual aquele é? que é lá dos polos. Isso, você lembra qual é o texto dele? Não lembro, não, mas o Flo gosta, o Pusserra usava, o Berio usava. Mas É, é tudo temperado, né? Mas é outra coisa. Mas são é. intervalos polares, intervalos apolares, antipolares, sei lá, não lembro agora, mas tinha esses termos. Intervalos que reforçam uma tônica, mesmo no contexto da atonalidade. Pois Edmond é, Costa. tinha isso, é. Isso fez alguma escola no Brasil, né, e tal, porque, enfim, teve essa influência do Husserl via Ville, então foi por aí. Deixa eu achar a Mas referência aqui desse cara. É Costere. Costere, Edmond Costere, eu acho que é isso. É. Ele é belga, eu acho. Mas fala aí assim, Não, Mort ou Transfiguration de l'harmonie, Edmond Coster. que aí foi E influência. Loi et style de É, harmonie musicale. o Husserl volta a usar a tonalidade a partir dessa ideia aí do Costere, e aí o Husserl mistura a tonalidade e a tonalidade, né, e tal. Na verdade, você Ah, falou Berio, mas eu acho o Husserl até mais radical nesse ponto, né? O Berio mistura mais ali na sinfonia, não tem tantas obras que misturam, né? Sei lá. porque seria uma coisa posterior, né? Tá vendo? Esse primeiro livro é de 54, o segundo de 62, Uhum. esse teórico. Eu não lembro, assim, como é que... Se a gente tivesse mais dentro, né, dessa coisa, a gente poderia perguntar um artigo. Pô, o Mário, eu tô aqui na casa do Mário, posso ver se ele lembra, né? Ah, eu tô reconhecendo os quadros atrás. É, Eu dei muita aula aí nesse período. Não, mas o que que eu ia falar do... é espectralismo. Eu ia falar alguma coisa do Coster também. Ah, a gente só conhece por causa do capítulo do Apoteose de Schoenberg no Brasil. Eu acho que o que ficou é um capítulo do Apoteose de Schoenberg do Flo que Ah, fala é. do Coster. É lá que a gente conhece um pouquinho. Não tem realmente o texto do Coster. Talvez aquela tradução que saiu do Apoteose de Rameau, lá do Poussin, talvez tenha alguma coisa sobre o Coster. Eu nunca tive o saco de ler aquilo porque eu nunca entendi. Eu tentei ler, entender as redes harmônicas, não entendi como funciona, achei difícil e abandonei de ler o que o Poussin faz. Enfim. Ah, sim. É. De certa forma, você tem que gostar da música para se esforçar para entender a teoria, né? Assim, esse é um problema da arte, não é não? Eu queria gostar do Poussin porque assim, eu acho interessante. Tudo que eu leio sobre o Poussin eu acho interessante, né? Mas eu acho chato de ouvir, de fato. Eu acho meio chato. O Jevski, né? Eu não sei se é mal explicado. Eu lembro, assim, quando eu era mais jovem, o sofrimento para ler aqueles textos do Boles de multiplicação de acorde. Aí depois o É Fluminense terrível, explica, é nossa. bonitinho. Mas é mal Aquele, escrito. E você pensar não a música entende o que hoje, está né? Música acontecendo. hoje, né? Muito difícil. Sei lá, podia ser muito mais fácil, podia ser fácil explicar. Que nem também, assim, isso eu entendo, porque na época também, quando eu era jovem, eu estudei estatística, né? A base da estatística. Então, assim, eu li o livro do Xenax. O Xenax, cara, ele
Ele escreve de um jeito ridículo, assim, as partes de matemática, assim, podia ser muito mais fácil. Assim. É uma coisa, assim, de escrever rápido e com uma certa pompa, assim, para ficar mais chique, assim, meio francesismo, assim. Uhum. Aí fica muito difícil, mas não precisa. Tem uns jeitos de explicar aquilo ali tão mais fácil, assim. Claro, gasta mais palavras, né, então. Mas às vezes tem um pouco disso, né? Acho na teoria, assim, às vezes as pessoas querem fazer um negócio chique, sendo que é uma coisa mais prática, né? Mas, enfim, só um comentário rápido sobre o espectralismo, me parece que é diferente do ponto da música, dessa música norte-americana, assim. Eles não têm muita pira da consonância, eles não defendem retorno à consonância. E, assim, tem uma coisa que aí também é todo um capítulo que daria para fazer sobre isso e discutir, que é a diferença entre derivar os sons da sua escala da relação entre números inteiros e a derivar do modelo da série harmônica. O Pod fala disso no livro. Pode falar, muita gente vai achar que o que eu estou fazendo é derivar da série harmônica, mas não é. Eu estou derivando da relação de números inteiros. E a relação de números inteiros calha de ser reproduzida na série harmônica, mas não é diretamente do timbre. Ele não está trabalhando com um modelo timbrístico, ele está trabalhando com um modelo de consonância, relações entre frequências. O modelo espectral, eu acho que ele é mais próximo de trabalhar com a série harmônica. Só que não é só uma série harmônica, né? É série harmônica de instrumentos inarmônicos também, série harmônica de sino, série harmônica de qualquer coisa, qualquer som, né? Então, a ideia ali do espectralismo, pelo menos do tipo francês, né, é voltar a trabalhar com o modelo interno do timbre, a composição interna do timbre. E aí você pode usar vários tipos de timbres diferentes. Então, muitas das obras iniciais são sucessões de análises de timbres diferentes e interpolação entre essas análises, né? Então, você começa com um som ali, que é um som de som tônico, de um... Acho que o Parciel começa com um som de trombone, que ele realmente tem um trombone tocando, mas além Não, disso... não, o parcial esse eu só sei, contrabaixo, é o mi do contrabaixo, como é que fala? Solto, né? Corda solta. Aham. Só que os ataques do começo tem trombone, Não, mas qual é contrabaixo o, com qual é o trombone. timbre que está modelando? Eu acho que é o contrabaixo. Tá. Não, porque tem um timbre que está modelando a música, Eu já né? estudei isso. Se eu tiver falando Ah, besteira, então é porque eu sou não, de louco. boa, eu também não sei, eu também Porque não tenho às vezes certeza. acontece, Mas aí, você aos confunde poucos, com... esse timbre vai ficando inarmônico, né? Começa muito harmônico, tudo bonitinho, tem Isso, até isso. Ele uma vai indo trilha, para os parciais superiores, vai virando e vai manuco. virando um borrão, né? Aí vai mudando a textura da música por causa disso. Isso ilustra que para a forma de compor é a partir de um timbre virar outro timbre. Só que isso no nível macro, não é só assim, um instrumento que você ouve virar outro instrumento. Cada timbre do instrumento vira uma forma de regular a textura e a forma da música, de tal forma que, quando essa forma vai se distorcendo e virando outra, ela corresponde à transformação de um timbre em outro, no nível macroformal. Então, assim, o especialismo francês trabalha muito com isso, né? E isso tem uma coisa interessante que se você ler o Hugues Dufour, que é o meu especialista que eu gosto mais, o Hugues Dufour fala que é um campo unificado. Não é só o campo unificado da harmonia, como o Schoenberg disse lá, que a gente estava até meio que se perguntando aqui sobre o Tratado de Harmonia, né? Os harmônicos superiores valem tanto quanto os inferiores, etc. Mas é a unificação do campo do ritmo, da harmonia, do timbre, da forma, né? Então é mais stockhausiano até, em certo sentido. Stockhausen, quando fala da unidade do tempo musical, é um modelo dessa unidade, né? O espectralismo acaba produzindo um outro modelo dessa unidade. Agora é engraçado você falar isso, porque para a prova agora do concurso eu reli, né, os dois textos da causa, né, essa é a unidade do tempo musical e o O tempo outro passa, né? Como o tempo passa. e o outro é o... Não, o outro anterior que fala do timbre, né, construção de timbre, eu não lembro o nome do Uhum. artigo. E uma coisa que na década de 50, quer dizer, logo depois dessas críticas do Adorno, em meio a essas críticas, essa reconstrução, né, assim, da emancipação da dissonância, tem os serialistas, né, reclamando assim que o timbre era largamente uma coisa inconsistente com o tipo de organização que eles estavam fazendo. Então, então assim, não é consonância dissonante, mas é inconsistência consistência, né, o par. Porque os timbres são coisas dadas, coisas que existem.
coisas concretas. Você não tem um manejo de escritura, ou seja, de abstração em cima da construção do timbre. E aí eles tentam fazer o manejo de abstrações da construção do timbre da música eletrônica com senoides, né? Síntese Assim, aditiva, né? Síntese subtrativa. É. e aí depois a síntese por impulso, né? Assim, que nem sei qual que é o nome, mas é uma convolução, né? Talvez dá para chamar de convolução, assim, primórdios da convolução. Que é essa coisa fundacional, né? Eu acho que, como tem um modelo científico que tudo pode ser resumido a senoide, vamos usar senoide para construir os timbres. Só que, assim, o modelo de redução dos timbres de qualquer instrumento a senoides são somas infinitas. Que, assim, você nunca vai conseguir realmente reconstruir as coisas. Quer dizer, você tem, né, É, modelos, né? Depois, quando a computação avança, claro, você consegue fazer VF transformado de Fourier, né, e tal. Mas eles são muito estáticos, né? Tem esse problema também. Aí começam, por causa desse problema de ser muito estático, começam a ter outras abordagens, né? mas isso Mas é interessante, assim. e Só o estou colocando resultado assim que o sonoro. espectralismo ele puxa isso, mas daí ele vai ter que desmontar a ideia de uma série. Quer dizer, a união ela vai ser dada na materialidade, ela é uma espécie de união Não, eles entre abandonam o serialismo, né? Não tem a parte da serialismo. escritura e a parte do concreto, né? Assim, Sim. da sonoridade em si. É meio que eu enxergo um pouco como uma síntese das duas escolas ali da década de 50 e Uhum. 60, assim, Uhum. que é a escola da música concreta e a escola da Interessante, música pode ser. eletrônica, assim, né? Assim, papo de filósofo, assim, é geral demais o que eu estou dizendo, mas dizendo assim, como o pessoal francês falava assim, não, você tem que ouvir os objetos sonoros e a partir dali tirar a musicalidade, né? Tipo, mas de uma maneira mais intuitiva, de uma maneira com a escuta e tal, né? Intencionalidade russeliana, né? Aí os alemães reclamavam, não, você tem que trabalhar a escritura, porque a escritura que vai te pedir, que vai te fornecer, né, as ferramentas para você descobrir uma nova musicalidade e fazendo isso, né? E descobrir a liberdade dentro disso, né? Acho que, de certa forma, o espectralismo consegue fazer os dois, assim. Dentro dessa disputa, né? Porque são franceses, né? Mas eles Eu acho pegam uma coisa curioso que eu bem nunca técnica. achei que você gostasse ou apreciasse tanto o espectralismo. Ultimamente tenho achado você muito favorável ao espectralismo. Eu nunca achei que você gostasse muito. Achei engraçado isso nos últimos tempos. É, Eu gosto das coisas, eu só não faria nada disso. hum, hum, Mas não, é aquela coisa, assim, é que eu gosto de falar assim, eu sou muito mais simpático a muitas coisas, ainda mais depois que eu deixei de ser jovem, sabe? Você fala assim, você gosta de Murray Schafer? Eu gosto dos livros dele. uhum. Tipo, não tenho nada contra, assim. Eu não tenho muito contra, né? Só uns problemas. Não, eu tenho redescoberto o espectralismo, então eu tenho gostado bastante das coisas também. Mas eu sempre fui muito mais simpático, porque eu sempre trabalhei com música de tempo estendido e espectro estendido, então assim, eu nunca fui espectral, mas sempre teve algum elemento que as pessoas associavam a. Tipo assim, na academia musical, ouvia a minha música, o carrão é espectral, era irritante, é escroto isso, porque, tipo, não, eu não me reconhecia dessa maneira. Mas minhas referências eram outras, eram Lamont Young, justamente, eram coisas até tidas por piores do que o espectralismo, mas eram Lamont Young, eram coisas mais, mas assim, eram coisas que eu percebia como mais radicais do que o espectralismo. O que o espectralismo me incomodava era um pouco a prisão dentro da forma concerto. São obras de 15 a 20 minutos dentro de um esquema de ensemble, no modelo de música de concerto tradicional, enquanto que uma obra como a do La Montagne escapa completamente a isso. Tem instalação, tem obra de 5 horas, isso me atraía muito. Então, assim, e tem uma parte conceitual, a parte do fluxos, né? Então, isso tudo me interessava mais do que espectralismo. Então, as pessoas me associavam ao espectralismo meio assim, Eu mas acho era que tem que. era Teria que. aproximativo e era meio falso, porque meu interesse real era Lamont Young, Chelsea, talvez, umas coisas um pouco mais estranhas do que o espectalismo francês, né? Agora é aquela hora que o Ricardo aparece aqui, né? Fala assim, não, isso é tudo por causa do ambiente social que vocês estavam, né? Pois é, foda-se. Mas assim, Não, é o... porque eu acho que tem a ver, porque assim, pensa bem, a gente já passou muitos anos, né? A gente tem um espaço ruim, pequeno, sujo, sem dinheiro para música experimental, mas tem. E eu acho que quando a gente era mais jovem,
isso era uma disputa. Então, na disputa você toma lados de uma maneira mais radical, ainda mais, né? É isso, acho que é isso só, assim, Pode ser, pode ser. quando não tá, Hoje eu boto e gosto. Eu boto no Grisei e acho legal, enfim, eu não quando acho... não tá em disputa, por exemplo, sei lá, não sei se você vai, mas aqui lá em BH, às vezes o Padovani, essa galera faz concerto de música eletroacústica. Eu geralmente vou, sabe? Eu vou Uhum. assistir, assisto lá. Assim, acho que a coisa de você ficar revoltado com isso era só se tivesse numa disputa que as pessoas que fazem isso te atormentam, sabe? Assim, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Tem a ver com isso, eu acho. Mas, enfim, só outra questão eu acho que o espectrismo francês vai mais por aí, mas assim, tem também o espectrismo romeno, né? E o espectrismo romeno ele tem alguns elementos mais próximos dos americanos, né? O Horácio Radulesco e tal, ele tem um elemento timbrístico, mas ele tem também essa tendência a recuperar afinação e tudo mais de um jeito que os franceses. Uma coisa que é importante nos franceses é que eles não fazem afinação justa, né? Eles fazem aproximações por quarta, talvez oitavo de tom, no máximo. E isso não aproxima bem, na verdade, os intervalos. Você vê que isso mostra que tem um interesse outro, não é um interesse em recuperar o intervalo perfeito, como os americanos tiveram esse interesse, né? É um interesse em recuperar a energética do timbre por meio dessas aproximações e tal, né? É bem diferente, é um tipo de música bem diferente. Eu acho que o romeno é mais próximo do francês, mas ele está também a meio caminho dos americanos nesse sentido, né? Por exemplo, o Radulesco ele sai da forma concerto, ele trabalha em algumas peças com afinações mais justas, ele trabalha com longa duração, obras de 1 hora e tudo mais, e coisas assim, né? É, mas aí depois ele tem aquelas sonatas para piano, que é tudo temperado, só que ele tenta recriar timbre, né? Timbre de sino no piano, esse tipo de coisa. São obras estranhas, né? E entra um elemento folclórico de volta, um elemento modal e tudo mais que os franceses também não têm. Então você tem uma espécie de retorno a uma espécie de música autóctone também nos romenos, que os franceses não têm esse negócio, né? E isso os romenos têm em comum com os americanos. Uma coisa não europeia, no sentido não aculturada, não burguesa, né? O Radulesco vai pegar as músicas folclórica romena, folclórica húngara, eventualmente misturar com essas explorações timbrísticas, né? Ou igual, se você conseguir colocar exemplo aí do espetáculo romeno no e-mail, seria uma Não, a boa, eu gente, eu acho queria. que, acho que vale uma playlist esse papo, né? Vale uma playlist, eu posso Pode ajudar ser, com porque isso. eu nunca, isso eu nem sabia que existia, sinceramente. Assim, eu tô achando muito interessante. Esse trabalho com Tem, timbre em vez tem de três com a nota. Então. compositores, eu acho, tem vários, né? Mas tem três compositores que ficaram muito conhecidos da escola romena, que é o Radulesco, Horácio Radulesco, o Iancu Dumitrescu e a esposa do Iancu Dumitrescu, a Ana Maria Avram, né? Nossa, nunca ouvi É, falar, cara. é. O Iancu e a Ana Maria, eles têm uma série de discos, então tem muitos discos, muito, muito, muito disco. Eles tiveram uma série de disco própria, tiveram um ensemble próprio. E o Radulesco também tem muita, muita coisa, muitas obras, né? E uma pessoa que é insuspeita, mas que vem um pouco desse ambiente intelectual, é o grande regente Celibidache, né? Celibidache vem desse ambiente intelectual aí, romeno. Não compõe, ele rege, né? Mas ele rege Bruckner como se fosse música espectral, vamos dizer assim. Ele pega se você vai no YouTube, tem umas aulas do Celibidache do que ele chama de fenomenologia musical. E é uma abordagem filosófica. Todos esses caras estudaram fenomenologia russeliana e tal, então estão interessados no problema da percepção, da síntese de uma sonoridade pela percepção, a relação tempo e espaço, e quanto tempo você precisa para sintetizar uma determinada sonoridade, esse tipo de questão, e eles estão muito interessados. E o Celibidache aplica isso na regência. Então, por isso que o Celibidache tem essa fama de, o cara que rege tudo lerdo, é tudo muito lento, é chato, quem não gosta vê que, cara, é muito chato, é lerdo. Mas é porque é esse culto da sonoridade. O Celibidache, ele era contra a gravação, que a gravação não reproduz o ambiente acústico onde você está imerso e aonde as escolhas de tempo e de síntese vão ser feitas. Essas escolhas vão ser feitas para aquele ambiente, para aquela sala de concerto, né?
O Celibidache era essa vibe. E gostava muito do Bruckner, e o Bruckner, pra você ver, são sonoridades orquestrais meio complexas, então ele baixava o tempo de tudo, porque você tinha que conseguir sintetizar como um todo, uma unidade, aquele diverso da orquestra, não sei o quê, que tá tocando lá, aquele arpejo grandioso lá da quinta do Bruckner, tem que conseguir sintetizar aquilo como uma unidade, e isso demanda tempo, então ele baixa o tempo e tudo mais, tem toda uma série de escolhas criativas da regência que tem a ver com considerações do tipo espectral, fenomenológica, né? E os romenos têm essa relação com a fenomenologia nesse sentido, né? É muito interessante, mas tem gravação dele, provavelmente, né? Do Celibidache? É, Tem um muitas, né? Não, monte. é um dos Então, maiores dirigentes do século XX, né? Ele é cultuado, né? Todo o é pessoal. cultuado. Eu não sou tão fã porque, de fato, eu acho, por mais que eu goste de tempos longos e tal, para certas obras do repertório, eu acho que um tempo muito longo destrói a gótica, destrói a fraseologia. Hum, Então, a crítica que eu faria, puta, mas eu não consigo ouvir frase direito com celibilidade. É tudo lerdão e, sei lá, a parte horizontal da música é soft. Então, por exemplo, para Bruckner, que eu tenho escutado muito, eu prefiro o Eugen Jochum, né? Que é hum. também um grande regente de Bruckner. Ele é mais rápido, ele é mais ágil do que o Celibidache, e ele também tem uma atenção ao som, né? Então, dos Brucknerianos, eu ouvi o Carl Böhm também, mas eu acho que o Johann, né, dos Brucknerianos é o que eu mais gostei, assim. Mas o Celibidache tem essa coisa interessante, como figura intelectual é muito interessante, tem essa intelectualidade filosófica que justifica as escolhas como regente dele. Pensando assim, como voltar para o texto, uma coisa que me incomoda assim, é que eu não sei se isso foi inteiramente resolvido, assim, fundamentos naturais da psicoacústica, essas coisas assim, em relação a essa história das escalas e da harmonia, né? Isso é um debate que ainda existe? Eu não faço ideia, sabe? Na acústica, eu não Porque, sei. Eu não sei. Eu conheço os debates dos compositores, como eu falei, estou tentando expor aqui as coisas que eu estudei. Eu, modéstia à parte, estudei um bocadinho disso, como vocês viram, por interesse em certo tipo de música, tanto a romena, inicialmente, tanto a americana quanto a romena, a francesa depois. Eu recuperei a francesa, porque era mais normal, eu não gostava tanto. Mas veio daí. Eu não li tanto debate de acústica mesmo, se isso está rolando tanto assim. porque assim, eu acho que hoje em dia, por exemplo, se a pessoa está uma coisa complexa mesmo, né? Porque os timbres hoje em dia tem tanto timbre ruidoso, coisas assim extremamente gritantes, e as pessoas não reclamam disso, mas às vezes alguns tipos de harmonia elas reclamam porque é dissonante demais, né? Então tem uma coisa do discurso mesmo. Eu acho que assim, Mas eu acho que aí, cara, o eu não acho Adorniano que, reclamaria disso como um recalque mesmo, né? Assim, assim, de eu acharia uma forçado. Eu mistura acho, eu de acho que é outra coisa. habituação com. Eu acho que é outra coisa. Eu não acho que você consiga dizer que, sei lá, uma britadeira na tua cara aí, no teu vizinho, é dissonância, porque Não, eu tô dizendo assim, numa música. não é Sei lá, música. numa música pop hoje em dia, você tem só um som que parece uma britadeira no meio, mas daí você tem umas harmonias super bonitinhas. Mas se você enfiar umas segundas menores das harmonias, a galera começa a chiar, assim, vai. Ah, não, mas é Mas porque tem a aí ver com hábito, né? Assim, só que tem Uhum. todo um contexto que justifica o uso dos sons ruidosos ali, né? Tem um contexto que integra ele, que absorve, que, vamos dizer, amortece a absorção daquilo como ruído. Você não ouve, não é. E tem aquela coisa, você ouve. A galera gosta de disco de Pink Floyd, né? Não tem problema com Pink Floyd. Vai ouvir The Wall, tem um avião lá, um barulhão lá na sei, frente da faixa. Mas isso aí é uma parte. As pessoas pensam, isso é uma parte, vamos dizer, descritiva, sei, né? entendi. É uma parte narrativa da música, tem um sonzinho que é uma parte narrativa. Então a pessoa meio que compartimentaliza, né, a escuta e vai dizer, não, essa é a parte, vamos dizer, narrativa, e o resto é a música mesmo, né? Então é isso. O cara bota um disco de prog, tipo, sei lá, eu gosto de lembrar do Pink Floyd porque usou muito esse tipo de som. A Alan Psychedelic Breakfast, lá do Atom Heart Mother. Tem um cara tomando café da manhã, vários minutos no começo da faixa.
mas aquilo é uma coisa bonitinha que as pessoas ficam imaginando, o cara sentado na mesa. Então vira uma coisa É, né? narrativa, né? Ela compartimentaliza a escuta. Eles não escutam aquilo como parte do material musical, né? Do ponto de vista adorniano, você falaria o quê? Que, assim, que é a usurpação do esquematismo pelo tonalismo fácil, né? Assim, ou pelo tonalismo não, vai, vamos falar do jeito correto, modalismo pseudotonal fácil. Seria isso, né? Assim, a explicação assim mais. Ah, eu acho que... talvez, não sei, talvez. Eu tô pensando assim, como que isso se reflete, né? Assim, essa. Porque, assim, claro, é a construção de dissonância e consonância, ela depende do sistema, mas você tem sistemas que são muito convidativos, né? Assim, né? Ou seja, Uhum. se eles são convidativos, acho que no vocabulário adorniano é isso, assim, eles têm a ver com uma espécie de tornar-se hábito muito fácil, assim, que tem a Uma ver com coisa que essa é muito história. interessante, que você mencionou mais cedo, é o que o Weasley Blackwood demonstra, né? Que o Weasley Blackwood tem essas obras que Então, são... mas você ouviu, só para, você ouviu a versão nova que Ouvi, o ouvi. tá, é porque esse cara, ele fez umas músicas, as músicas são muito esquisitas, porque assim, são músicas absolutamente convencionais, tá, Rafael? Só que com afinações completamente nada a ver, assim, tipo, completamente nada a ver. Então, assim, Não é ele justo, é temperamento. Ele faz assim, inclusive os títulos dos estudos dizem quantas notas por oitava, então 3 notas, 17 notas, 19 notas, os títulos vão dizendo. E o que que ele faz? Eu tenho os artigos da Perspectives of New Music que o Blackwood escreveu sobre esses negócios. A intenção era encontrar correlatos de progressões harmônicas do sistema de 12 sons por oitava tonal nesses outros sistemas. Então, ele procurava correlatos de relações harmônicas que já existem na música tonal ocidental, ou às vezes ele tem que apelar, né? Tem um estudo lá que parece gamelão, porque ele diz: eu não encontro nenhuma relação harmônica que parece tonalismo ocidental, eu vou fazer uma peça de gamelão. Aí tem uma peça de gamelão no meio, porque foi o mais próximo que ele conseguiu de uma música existente. Mas assim, o projeto é reprodutor. É reproduzir relações harmônicas de música que existe dentro dessas escalas. Agora, isso é muito interessante porque o nosso ouvido ele aceita, né? Você ouve lá um negócio que absolutamente Entendi. não tem como ser o intervalo que tem em 12 notas, porque é matematicamente impossível você ter um semitom tal como a gente conhece, um sistema de 12 notas por oitava, ou uma terça, ou uma quinta, ou qualquer intervalo ser igual, é impossível, mas o nosso ouvido aceita o sentido daquelas formações harmônicas. Tem um que eu acho que é o em 15, que é muito bonito, parece um Eu até quarteto abri aqui. vocal de Beethoven ou É o Schubert, 15 tá aqui. e eu aceito. Tem umas entortações no meio que você fica, caraca, tem uma coisa que nunca estaria no Beethoven e no Schubert, né? Às vezes tem uma entortação ou outra, mas assim, tem relações harmônicas assim absolutamente que você reconhece e seu ouvido aceita como se é, fossem quase as mesmas, né? a coisa dele é que acostuma, né? Então, assim, no começo você ouve, assim, é um negócio muito estranho, muito estranho. Mas se você ficar ouvindo, assim, algumas vezes, de repente você acostumou, assim. Costuma Você vê, assim, fácil, como, eu entendi. acho que é interessante que mostra essa coisa do hábito também, né? Assim, como que a gente... Ele tem Essa uma, ele tese da tem Aldona um, é forte. Só que o aí, assim, só para completar, assim, esse que eu mandei, esse cara, esse Smalling, esse youtuber, ele faz visualizações de várias músicas, visualizações incríveis, principalmente de música que tem geometrias, por exemplo, ele faz arte da fuga de bar, ele mostra pelos desenhos quando está repetindo, quando está invertido, quando está... É muito legal, assim. Aí ele fez essa daí que mostra os intervalos, é um negócio engraçado. Mas assim, teve um cara contemporâneo agora, o irmão de um, não lembro qual que é o nome dele. Enfim, é o irmão de um artista pop nojento super importante aí. Mas que é um compositor. E ele regravou, ele fez ele transcreveu, na verdade, as peças do Weasley Blackwood, que ele fez tudo em sintetizador, né? Na época, década de 80. porque não E tinha aí, como tocar essas coisas, então fez e tudo aí ele. ele transcreveu e arranjou assim, para orquestra. Mas o Hum. que ele fez? Ele transcreveu para notas normais e depois gravou todos os instrumentos separados. E aí, um por um, ia lá no Melodyne e reafinou tudo. Realinhar para tudo. E reafinou tudo segundo o Isley Blackwood. Então, é um projeto muito doido, né? Assim.
Tem uma E aí, entrevista do então, Samuel Andreev com ele, né, sobre isso e aí. daí tem esse álbum aí hoje em dia que é as versões com instrumentos tocando, mas é isso, assim, é bem. O trabalho de pós-produção é enorme, né? Porque toda a parte de afinação Uhum. estranha foi feita pós-produção. E ele teve que planejar na hora de transcrever também como que ele ia fazer de uma maneira que ele conseguisse depois Depois ajustar, mexer. Entendi. ajustar pouco, né? Assim, ajustar o mínimo possível as coisas e garantir Nossa, as trabalheira, articulações de cara. frase e tal, assim, puta trabalho, né? Muito bom. Porque que, né, assim, é muito fã do cara pra fazer isso também, né? Não, mas eu acho que É justifica. dinheiro também, Realmente né? acho, eu acho que é uma obra É, incrível. Eu gosto muito do Isley Blackwood. Eu acho que é uma obra com consequências epistemológicas, assim. É muito esdrúxulo isso, né? Olha, Mas é. olha, bacana. É uma obra com consequências epistemológicas. É quase que um experimento psicológico que você passa por ele e você tira uma conclusão, que realmente o ouvido se habitua a essas coisas. É possível encontrar análogos, e aí você tem que se perguntar por que que aquilo ali, que é absolutamente outro intervalo, é aceito como se fosse similar ao intervalo que a gente já conhece, né? Enfim, é bem estranho isso tudo. eu acho que isso contribui para essa ideia também da assim, desnaturalização, né? Realmente é um Uhum. hábitos, né? Assim, Voltando lá no começo ao da mesmo tempo que é um discussão, hábitos, é assim, é isso, assim. Eu queria achar uma coisa que não fosse tão radical. Em geral, assim, quando as pessoas falam dessa história, assim, é uma performance, é um hábitos, é construído. É, mas ao mesmo tempo, são tendências muito fáceis que a gente tem. Isso eu lembro, assim, eu teve uma discussão uma vez com o Walter, que era assim, se você lê o Goodman é muito chutabalde. É chutabalde igual o filósofo francês maluco, assim, ou a primeira fase, né, da Butler, né, que assim, não, tudo é performance. Depois ela volta atrás umas coisas, né, assim. Mas também filósofo francês maluco, não, isso não existe, tudo é diferente, tudo é, né. Aí o Goodman também não tem realidade, aí tudo sistema de referência. Você muda o sistema de referência, tá tudo bem. Você bota de ponta cabeça. Mas não é assim que funciona, né, cara? Tanto que assim, o exemplo que o Walter gostava de dar é assim, do tipo, o cara que chega numa tribo que não tem representação por fotografia, mostra uma fotografia e o cara, tipo assim, depois de muito pouco tempo, o cara já sabe, assim, mexer com fotografia, uhum. saber identificar, apontar, né? Então, assim, tem coisas que grudam mais rápido na gente, né? Eu acho que eu estou dizendo isso assim só para não esquecer, não estou dizendo que vocês esquecem, mas eu estou dizendo que as pessoas não esquecem na prática, mas se deixam levar na teoria por essa história assim, de vamos desnaturalizar, vamos como se fosse uma coisa extremamente radical, né? Sei lá. Você acha que tem alguma tendência que é, de fato, assim, Eu acho que tem que ter um meio psicológica? termo, a gente consegue mudar, a gente consegue mudar os sistemas de referências, mas tem sistemas que são Mais mais afeitos à nossa mais percepção? afeitos, né? Não vou dizer inato, né? Mas mais afeitos. Eu ia perguntar para você, que quando a gente começou a discussão, vocês falaram um pouco daquela espécie de pitagorismo, né? Que é recuperar os intervalos de frequências reais, né? Vamos dizer assim, sem temperamento e tal. É, e- eles derivam daí uma espécie de metafísica, assim, tipo, né? A natureza é assim, né? O som é Tem assim, gente que sabe? sim, eu diria que o É, Lamartine é fortemente platonista. Fortemente. interessante isso, cara. Ele acha que ele está lá na eternidade fazendo aquelas coisas o caráter temporal da música dele é esse também, de uma coisa eterna. Cada, cada vez que a Dream House é ligada, ele entende como continuação da peça que se iniciou. Olha Então, que se legal. desliga, ela tem uma pausa. Cada vez que não toca, é uma pausa numa obra eterna. Então, tem Olha, essa coisa no bacana. Lamont Young, sim. E no Ben Johnston é mais sutil, mas ele tem uma coisa meio engraçada, tem uma entrevista meio. Na época eu achava muito reaça essa entrevista, que ele falava que o sistema temperado, o problema do sistema temperado não é que ele é dissonante, é que ele era dissonante fingindo que era consonante. E isso olha isso, gerava uma bancarrota moral, no sentido meio confuciano. Você está dizendo que você é consonante, mas você é dissonante. E aí ele dizia: é por isso que essa música está acompanhada ao uso de drogas e a isso e aquilo. Ele tinha um discurso todo Genial, bizarro. genial, cara. Você tem que Não, achar é isso aí. genial.
Não, é É por isso literalmente que a doutrina, não, a é por isso doutrina que Stalin, confucionista, doutrina você tem que chegar confucionista assim, por isso que Stalin estava certo. não, é um negócio assim, muito moralista que ele fala, é, e que, por exemplo, ele acha que Schoenberg acertou, porque Schoenberg finalmente disse o que que era. É um negócio dissonante mesmo e é isso aí. Então, o único que acertou depois do temperamento igual foi o Schoenberg e quem seguiu o Schoenberg. Quem faz música tonal com o sistema temperado está errado, segundo ele, e moralmente errado. Só que esse é o Ben Jonson tardio, né? O Ben Jonson que virou católico. Então ele virou católico e tudo mais, ele é cristão e tudo mais, mas ele era inicialmente um seguidor de ocultismo gurdjieffiano, Ah, meu Deus do teosofia, céu. e o cacete a Ah, quatro. E a sonata para piano dele é toda dissonante, torta pra caralho, e ela é assim, se eu não estiver enganado, essa sonata é uma nota, cada tecla é uma nota, não tem oitava. Cada tecla é uma nota diferente, derivada de uma forma diferente. Então você não tem oitava na sonata. Essa peça é absurdamente bizonha, absurdamente bizonha. Então tem duas peças para piano famosas dele, a sonata e a suíte. A suíte é bonitinha, a suíte você ouve uma série harmônica, ela é bem posterior. Mas a sonata é essa fase em que ele está totalmente torto, usando uma afinação justa, mas de um jeito totalmente dissonante, serial, bizarro. A sonata e o quarteto de cordas número 2. Eu estava ouvindo ontem, aliás, porque eu estava lendo um artigo pensando no que se isso tinha a ver, falar dessas coisas. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá aqui não. Eu escutei há pouco. Deixa eu ver aqui. Eu boto aqui também. Aliás, seria o caso de fazer uma playlist, né? Hoje a gente mencionou muita coisa. Nossa, eu ia agradecer muito não, se você eu fizesse acho assim, isso. eu posso umas coisas aí eu coloco lá, mas hoje, se você quiser fazer uma playlist, você, por favor, eu acho que seria legal a gente ouvir. Mas se você também quiser focar, assim, por exemplo, o espectralismo romeno, que é uma coisa que eu também não conheço, e fazer uma assim, né, umas coisas assim, tipo 6, 7 músicas lá, fazer uma playlist só de espectralismo romeno, já é super legal. Eu não sei o Eu acho quanto que que dá para os misturar outros. tudo. Dá para botar uns 3 peças, 4 de cada coisa, botar um pouco do francês, um pouco dos americanos. Tem uma coisa que eu não mencionei, que é o Vishnegradsky, que é o oposto disso tudo, né? Vishnegradsky é um cara pró-temperamento, mas aí também vou perder um tempão explicando, assim, mas ele é o oposto do Porsche, né? Ele pressupõe uma sonoridade total. Ele pressupõe o contínuo das frequências simultaneamente acionadas. Só que esse contínuo é inaudível. Por quê? Porque é um espaço real, né? Um espaço que corresponde, que está em relação bionívoca com a linha dos números reais. O que quer dizer isso? Você não tem garantia de ter uma totalidade soando ao mesmo tempo, porque você sempre tem um intervalo entre dois outros intervalos. Você não tem como ter garantia de ter o espaço total absoluto soando ao mesmo tempo. Mas ele chama isso de pansonoridade. Ele diz que isso é um espaço virtual e o paradigma contemporâneo que ele propõe, o Vishnegarsky nasce em 1897, então ele é ainda do século XIX, influenciado pelos Scriabin e tal, russo. O paradigma que ele propõe é o que ele chama de divisionário. Pô, o divisionário é exatamente o temperado, é o contrário do pote, né? É temperado. Então você vai pegar um espaço qualquer e dividir em partes iguais. Então, o livro dele diz que esses espaços seriam quase que filtragens dessa sonoridade, pansonoridade, que tem Agora, na todas as nossa, frequências audíveis. agora, na nossa escuta, você também já é discreto, né? Assim, você tem os números tem os pelos em quantidades específicas. Sim, mas do ponto de vista racional, não, né? Você tem uma linha real mesmo. É, É uma linha real. racionalismo é um grave erro. Você não tem como escutar. Tudo é discreto, não existe contínuo. Tá bom, foda-se. Isso aí eu não gosto Opiniões nada. metafísicas, assim, tiradas do Né? sovaco agora. Né? Não, mas enfim, ele parte do contínuo e que esse contínuo é divisível e tudo Contínuo, sou mais. idealista. Continuistas são idealistas. E ele divide, e ele acha que ele tem um conceito de consonância e dissonância, por exemplo. Quanto mais consonante, como o sistema dele tende à densidade, ele diz quanto mais denso, mais consonante. Então, o espaço pleno, ele é consonante. Um clusterzão microtonal é consonante para ele. Uma nota é dissonante, um intervalinho tipo de quinta é muito dissonante dentro do sistema dele. Ele inverte completamente tudo. Assim, é bem louco.
tem um livro, né? A Lei da Pansonoridade, que foi traduzido para o francês. La Loi de la Pansonorité, é um dos livros que eu gosto mais de música, acho super Pois interessante. é, mas você consegue. Alguém consegue aceitar isso, sabe? No Não sentido sei. assim. Esse é mais radical. O Weasley Blackwood, por exemplo, é tudo dissonante, mas a gente aceita consonância relativa no sistema dele. Mas porque ele joga com dessas consonâncias terem uma origem histórica na qual elas eram consonâncias acústicas, né? O intervalo de quinta era uma consonância acústica. Agora, nos sistemas, no plural, do Blackwood, uma quinta é uma coisa torta, tosca pra caralho lá, mas assim, a gente aceita como um representante daquele intervalo histórico, né? O Vishnegrasky rompe completamente com esse intervalo histórico, né? Ele vai dizer que um intervalo de quinta aumentada é mais consonante porque ele divide em dois, sei lá, empilha, empilha divisionariamente dois intervalos idênticos de terça maior, sei lá. Mas aí eu vou ter que... Não, eu sei, mas é porque aí é como assim, pensando na ideia da constelação, é como se você ignorasse também a sensação como parte dessa constelação, né? Na oposição consonância-dissonância. Eu não acho que ele ignore a sensação, mas a definição de consonância e dissonância é justamente, aí é puramente funcional. Ele define no sistema dele que a função tende à densidade e a densidade é a resolução para ele. Se ele define a densidade como resolução, densidade máxima como resolução, inverte tudo. Inverte tudo que é consonância e dissonância. Ele está usando uma definição funcional. Eu não acho que ele ignora a sonoridade, porque a base dele, a base musical, a influência musical dele foi Scriabin. Scriabin é um compositor que, se você escuta lá as últimas sonatas, não tem muita resolução, né? Então, é aquela sonoridade flutuante, daquele acorde místico. Então, o sistema do Vishnagrasky já tende a essa estaticidade, de fazer soar um certo espaço, né? Ele define um certo espaço e faz soar esse espaço, né? No Scriabin já tinha essa tendência a uma estaticidade harmônica nesse sentido, né? Que unifica, inclusive, harmonia e timbre, né? Que é uma tendência muito grande da música do século XX, né? Está lá no espectralismo, está lá nesses caras da afinação justa, tipo Lamontiang. Está lá em um monte de gente, a ideia de você define um espaço e esse espaço é também uma sonoridade. E esse espaço é também uma harmonia, né? É uma tendência importante de muita gente e de muita gente que não se bica necessariamente. Então, você imagina que é uma coisa do material, do tempo histórico musical, comum desse tempo histórico musical, que tem contradições. Por exemplo, tem gente que não cai nessa. Por exemplo, a nova complexidade não tem essa pegada, né? Ou uma coisa tipo Lachmann, na música europeia continental, tem menos essa pegada, mas os espectrais têm, os minimalistas do tipo Xenax Lamontigne não tem tem, também. Xenax é. Xenakis tem, Chelsea, muita gente Não, mas descarta. não tem muito, assim. Quem? Xenax não tem Renato, muito relação, assim, do... timbrística? Da sustentação do timbre? Não, tem, mas, mas eu acho que não tem uma junção do timbre com a harmonia, assim. Hum. Cara, a parte de escalas não oitavantes e síntese de acorde a partir da escala não oitavante tem. Se você escuta as peças assim, tipo Tetora, as peças dos anos 80 e 90, que são lerdonas, com acordão andando assim, tudo junto, pá, 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 tem muito a ver com isso. Ele define o espaço da música a partir das escalas não oitavantes, do grave ao agudo, que vão ser usadas ali, e o tempo também Eu é sei, mais vai ser assim, lerdo. mas isso não é uma união com o timbre, entendeu? Não sei. É uma união com timbre. Ele sintetiza um timbre orquestral a partir de uma harmonia que a orquestra inteira sustenta. É uma união com timbre, sim. É porque é engraçado que Xenax tem claras oposições entre coisas mais consonantes e coisas mais barulhentas, né? Assim, e barulhentas geralmente assim, todos os intervalos estão acontecendo, e daí de repente ele faz uma coisa que claramente está no esquema escalar, assim. Parece uma coisa modal. É, ele tem essa pegada, assim. Mas isso é porque o Xenakis é muito próximo do Vishnegradsky. Muito próximo o tipo de pensamento.
Eu acho que Xenax define um espaço primeiro, e dentro desse espaço tem potencialidades que podem remeter a uma música modal, pode remeter a uma música quase tonal, e pode remeter a uma síntese de uma harmonia timbre, pode remeter a uma textura, é meio assim, né? Aí os blocos, né? Cada um trabalha uma coisa diferente, né? Pode ser. Exato, os blocos vão enfatizando um aspecto diferente da coisa. Mas se você ouve uma peça tipo Horus para orquestra, é isso, são os acordões sintetizados, néquia, para cor e orquestra, essas peças dos anos 80 90, tem os acordões e tal, e se você ler a teoria a respeito, é isso, são escalas não oitavantes, ele tem um método matemático para gerar, você conhece, você estudou isso, Eu estudei isso. Eu mas as supostamente escalas não tenho o único oitavantes, artigo em português sobre isso. só que as escalas não oitavantes, elas funcionam como na vertical também, né? Elas funcionam como acorde. Isso, Então não É é porque elas só. são o que eles chamam de ortom, né? Elas são estruturas fora do Então, tempo. são estruturas, quer dizer, elas funcionam na vertical, elas funcionam na horizontal. Quando funcionam na vertical, elas produzem uma harmonia timbre, quer dizer, um ambiente sonoro, Sei. uma certa cara, um certo afeto, né? É, é. Quer dizer, são acordes tão complexos e eles são Sabe? timbres, né? E aí você trabalha eles como massas, né? Ou seja, como Como timbres massa, em e como aproximadamente timbre. morfologia. Eles usam Exatamente. morfologia para falar de evolução do timbre, né? Muitas Isso. vezes, assim. É. Então, É, o Xanax também está é. nesse movimento de composição de timbre, de sustentação no tempo, apesar da música dele ser mais animada, mas nos anos 80 o tempo baixa porque a escuta precisa de tempo para ouvir aquelas harmonias timbre não oitavante maluca que ele bota na orquestra inteira tocando aquele acordão. Porque se ele mantivesse o tempo rápido que ele usava antes, você ouvia tudo como percussão. Você tenderia a sintetizar como som percussivo, né? Hum, Entendi. Esse som, no sentido assim que cada um vira meio que um objeto sonoro, né? Você vai fazendo permutações, né, de coisas. Isso. Por isso que o tempo baixa, porque ele favorece a análise pela escuta. Você bota o É. tempo mais baixo, aí a Só, sua escuta analisa, vamos dizer, analisa em tempo real as harmonias que estão ali, enquanto harmonia. uma coisa que eu acho que eu só conheço por causa do Jean, isso, tá, Rafael? Assim, então não é uma coisa assim que mas é que essa história do Lamont Young, o Lamont Young queria que você ficasse ouvindo e prestando atenção, ouvisse alto, né? E ficasse prestando atenção se você conseguia realmente saber as proporções. Hum. Então ele tem umas músicas meio Entendi. paradas, assim, que fica um tipo, e outro fica, oh. É, são as que eu E aí gosto. ele queria que você começasse a falar assim, beleza, isso aqui é 11 para 13. Isso aqui é... Hum, entendi, isso daqui é... Só que tem uns absurdos, 183 para 5, Não, sei tem lá. número de quatro algarismos. Pô, Quatro algarismos no quatro, denominador nossa. e esse tipo quatro meio... algarismos no numerador. Que aí entra uma coisa meio mística, que assim, se for o número inteiro, a sua mente de alguma forma consegue aprender, entendeu? É, Mas Que se bom, for, bom, se for números irracionais, como não é uma relação finita, a sua mente não vai conseguir lidar com aquilo. o, o Carrom, por exemplo, que ouve muito, né? Você já consegue identificar assim só com o hábito de ouvido? não, Sim, não. Alguns. alguns. Alguns porque É isso que a gente tinha que ver. eu gosto de alguns intervalos e aí eu nem tenho certeza, mas assim, eu suspeito. Eu Entendi. suspeito quando tem uma sétima, que é uma sétima 7/4, que não é uma 9/8, que a 9/8 é de limite de 5, que a maioria das afinações usa. 7/4 é que eu gosto mais. Quando eu escuto 7/4, Já eu acho sabe. que é 7/4. Quando você faz em música eletrônica, se você fizer assim, do tipo assim, vou tocar aqui um temperado, depois um justo, Rafael, dá para perceber bem a diferença. Mas é Entendi. tudo que a gente compara, a gente percebe bem. Né? É, Você a questão é pega você guardar na É, um memória. vinho bom e um vinho mais ou menos, aí você toma um depois do outro e é, fala, realmente, esse Estou aqui é perguntando por melhor. causa dessa ideia da habitualidade do ouvido, né? E para voltar à tese do Adorno e tal. E aí, pensando nessa ideia que eu achei muito usada, essa ideia do Yol, de que tem coisas que são mais afeitas, né? A serem, serem aprendidas intuitivamente, depois de uma exposição Cara, isso eu não prolongada acho e nenhuma tal. ideia usada, não, assim, cara. Eu até penso uns exemplos bem idiotas, assim, por exemplo, o exemplo idiota
predileto atual é do tipo, por que é que você não pode... Por que é um problema, por exemplo, pessoas trans que fizeram transição depois dos 15 anos competirem, se elas mudam de homem para mulher, nos esportes femininos? Porque a estrutura ósseo-muscular é de homem e isso garante 10 a 15% de performance a mais. Isso não tem nada a ver com características. Isso numa constelação do que é ser um homem e ser uma mulher, não tem nada a ver com características de performance. Sim, de performance de gênero, né? Às vezes, assim. Então, às vezes, assim, por exemplo, sei lá, o nosso sistema auditivo pode ter um componente que tende a certas. Não precisa ser todos os componentes, pode ser só um dos Entendi. componentes, entendeu? Assim, Mas eu não sei no predisposição caso. física mesmo, Ou, por físico-química, exemplo, sei lá. tendência, por exemplo, na linguagem, né? O princípio que o ser humano e o macaco não têm, supostamente, se a gente acredita no Tomazello, que é o ser humano, ele sempre quer ter uma relação social de imitação. Imitação, mas Hum, não só de imitação, como de se colocar no lugar do outro, desde criança isso é inato. Você não precisa ter a gramática universal do Chomsky. Você pode ter um princípio bem menor, mas que é verificado em tudo quanto é lugar, entendeu? Assim, e que isso gera uma tendência, sei lá, entendeu? Assim, não é a gramática inteira, né, do Chomsky, é só uma tendência à imitação que gera comportamentos linguísticos que você precisa interagir, eu tendo a sabe? ser sempre historicista nesse sentido, sabe? Sem conformação, a ordens Nossa, é porque sociais e eu realmente hábitos que eu são. tenho uma certa assim, de, tipo, tudo que não Mas é tem, que é só interessantes histórico, eu fico assim, corais. não é possível de ser só história, sabe? Quando Eu as tenho a pessoas tendência vêm a com pensar essa assim. conversa de que é só histórico, eu nunca É, acredito, assim, é difícil para mim, assim, eu acho, pô, deve ter um componente aí, não é, sabe, assim, uma mistura, sei lá, mas também, assim, é difícil de provar essas coisas, né? Assim, é uma os dois, pesquisa né? Os dois é interessante, né? difícil de provar. Os dois são difíceis. Carrão, o que que você acha, Carrão? Ah, não sei não, sei lá. É que você pode suspender. O Goodman, por exemplo, nos textos que ele é mais consistente, ele suspende. Tipo, Hum. ele vai para a argumentação, ó, vou suspender essa pergunta, essas questões, porque eu acho que isso gera muito problema filosófico, gera muito. Então, eu vou suspender e vou considerar que é assim. Solução bacana. Eu acho que Eu gosto de gente na assim, filosofia a gente tem que fazer muito pragmática. isso, se a gente quer ser sério, né? Não, Porque mas assim, Aham. eu acho que a questão do Goodman é porque o Goodman vem dos sistemas formais, né? Em sistemas formais você escolhe axiomas. Não tem como você escolher os axiomas que são inconsistentes um com o outro, você tem que escolher, a menos que você esteja trabalhando dentro de uma lógica paraconsistente, mas aí no nível meta vai ter os axiomas dessa lógica. eu sei, mas ele vai suspender assim a nossa tendência a escolher certas coisas, entendeu? Ele vai falar como se a gente pudesse realmente usar sistemas muito doidos, assim. E Mas a aí gente pode. Eu também acho que pode. Eu também acho que pode, mas ele só fala que assim, é improvável nesse momento, no tempo histórico e tal, mas assim, a gente pode, né? A gente pode usar eu sei, mas isso é grupos. uma maneira de suspender um pouco, assim. Não, Eu acho que não pode, porque entendeu? ele quer Assim, a minha trabalhando com questão é a que assim, eu acho que não lógica. pode. Porque ele quer Tipo, trabalhar com a lógica, ele não quer trabalhar com o hábito, ele quer trabalhar com a lógica. É a lógica que interessa. do tipo, não tem categorias, né, do Kant, assim, não tem, assim. Mas se alguém perguntar para ele, mas pô, não tem mesmo categorias, ele vai dizer alguma coisa do tipo, isso é uma pergunta idiota, sei lá. Que isso tem a ver com o que eu estou fazendo? É isso que eu acho que é isso que eu já estou falando. tá bom por hoje, gente. Vamos lá. Vamos. Mas assim, eu acho que é legal, né, conversar essas Oi, coisas. pá. O Foi bom pra Rafael caramba. ficou meio de fora, né, que também muita coisa de música, mas Não, acho eu que adorei, ué. Eu tô aqui para aprender essas coisas. essas. Eu O não sei, pessoal eu já tem gosto. uma coisa filosófica mais profunda em cima do microtonalismo que pega, que, que, que vai para essa história da. Porque, assim, claro, os textos do Lamontian, os textos do Harry Part, têm componentes filosóficos, né? Assim, tem uma visão do que as coisas. Mas tem uma literatura que abarca isso e fala de uma maneira mais Olha, consistente, tem os ou do textos do. espectralismo. Mas são O textos do de Fiore era, músicos. São textos de músicos em geral, né? né? Músicos filosofantes, né? Assim. Tem o livro do Ben Johnston que eu tenho, Maximum Clarity, é bem legal.
Ó, o título já é provocador, né? Mas não Márcio. tem uma amarração assim dentro da filosofia, né? Assim que sai disso. Isso eu não conheço, não. Não conheço. Os filósofos são muito ignorantes musicalmente, né? É. É raro ter um Adorno, assim, que tem uma prática Pena que o mais, Ricardo Mesmo também não Adorno. mais estava aqui errada. hoje. Eu acho que essa Mas ainda discussão tinha, do né? Os espectralismo com o estudos Ricardo e ia ser tal. legal, porque assim, né? O Ricardo está devendo para a gente falar de música concreta para a partir de Uhum. Russell, né? Não. E eu acho que faz uma. Tem aquele livro que talvez seja interessante. Tem o livro do Hugo Dufour, só que está em francês. É legal pega um pouco essa coisa do espectralismo, né? O Dufour. É E é interessante. de Tem- filosofia mais. Ele é filósofo e é músico, né? Tem os livros, tem os textos dos espectrais, né? Aquele livro La Timbre, Métaphore pour la Composition, né? Do Barrière, Organização do Barrière. Esse livro é uma bíblia do espectralismo francês, mas é só espectralismo francês. Lamontiang tem as coisas da galera que anda com ele, tem os textos dele, mas Eu estou dizendo até porque talvez isso seja um assunto legal da gente ver se a gente olha Nossa, aqui, eu ia assim, se a curtir. gente lê uns isso textos, até se me a gente interessa, pegar. porque, assim, de certa forma, do ponto de vista da filosofia, é um terreno virgem. É até alguma coisa que eu poderia eventualmente escrever sobre, porque muito pouca gente sabe. Então, é, É, uma coisa que a gente não fez também nesse grupo, a gente está lendo, está conhecendo o repertório. A gente fez a revista, né? Eu não participei, mas o pessoal fez. Que a gente pode também, assim, dar mais agora de combinar. Só que exige mais trabalho, exige mais dedicação, né? Mas, por exemplo, assim, combinar uma coisa que no final as pessoas apresentam ideias de como abordar um assunto para fazer uma. Tipo isso, assim, espectralismo e filosofia. Ou, por exemplo, assim, uma coisa que eu acho que a gente deveria fazer alguma hora, que é um seminário, né, voltar para o livro do Valério, ver o que a gente consegue tirar de lá, assim, né, para a gente pode pensar também alguma hora Eu acho em que pode pensar em publicar mesmo, sim, fazer dossiê, igual eu estou querendo em fazer. Aí fazer isso, sabe, a gente tem assim. menos acesso às coisas, mas Mas já de até amarrar via o uma coisa Rodrigo, assim ouvir que, o gente consegue fazer isso. enfim, só estou falando. É, vamos decidir, então, as coisas. então, o que eu queria falar, assim, eu vou mandar a mensagem para o Daniel agora, ver se ele tem uma sugestão. A gente encontra semana que vem, né? E eu acho que daí é legal também, de novo, já preparar, eu vou mandar lá no meio, mas já preparar assim uma ou outra questão que acha mais interessante. Tem umas questões do outro encontro, né? Do outro Pede livro para do. o Pucciarelli um texto sobre essa parte de metafísica contemporânea, para quem Eu tiver vou É, interesse. pedir. Não, seria eu vou uma boa. pedir. E já ir pensando em umas coisas assim, que eu acho interessante, né? Para cutucar ele. Rapidinho, só um esclarecimento. Esse encontro vai para o YouTube? Vai ser como o do Valério, do Vladimir? Eu acho que pode ser. É, assim, a gente pode decidir, a gente pode partir do princípio que sim, e aí, mas se o Daniel achar que não. Pergunta para ele, se ele está interessado, a gente Não, bota. eu falei assim, olha, a gente vai pensar dele e falar assim, vamos ver se tem assunto, se vale a pena e tal. Eu acho que vai ter, a É, gente Eu acho que vai ter vai. também, acho que cara. vai ter Acho que vai também. ter. Ele é Acho que bem vai ter. articulado. Até pode mandar esse encontro de hoje para ele, porque é muita coisa que foi discutida sobre esse artigo dele. Se ele quiser entrar nos detalhes dessas teorias de consonância, dissonância, microtonalidade, enfim. Até dá para mandar para ele. Eu não sei, é porque se mandar para ele também fica parecendo um pouco assim, Você vai ter que estudar para conversar com a gente. Mais estudar. sabe? Isso é meio, eu acho isso meio estranho às vezes, sabe? Sei lá. Acho que, é. Mas a coisa do, Aliás, eu eu ia acho que a falar, gente podia, eu acho que a gente realmente podia alimentar mais o canal, assim. pode Tem ser. dois encontros lá, o do Safati meio que bombou, o do Valério continua muito pouco visitado, menos Mas conhecido, aí é isso, é isso. Tem mas eu acho que a condição. gente podia trazer mais gente, tentar alimentar mais o canal. Não digo botar tudo no YouTube, Sei, mas que é uma coisa que a Não, gente vamos sim, decidiu vamos por não sim. fazer, mas podia fazer mais coisas que pudessem ir para o canal, assim. Até encontros É com nós mesmos, assim, de repente, o Iol falando da legal. tese, aí bota no canal. Você que está defendendo a tese agora, Rafael, você fala da sua tese, aí bota no Ah, não, mas canal. é cinema, né? Não, mas e daí? Sei lá, É é como, contigo, é arte ali, tá próximo. acho que
mais para frente podia pensar no sócio também, hein? Que eu acho que dá uma conversa boa e Sim. Não, a pode gente pular vai no canal. chamando. Vocês querem falar Beleza. alguma coisa sobre a coisa do Meia Sul? Deixa para falar no dia lá, Não, conversar. eu acho que deixa para falar no dia, eu só queria ler alguma coisa. Não Eu sei de também. Eu nem sei de onde. dele. Meia Sua, obviamente, eu conheço, mas Eu, nesse caso, nem Ou isso eu senão a conheço. gente faz essa conversa também assim, meio solta, mas a partir de perguntas mesmo assim, olha, tem transições entre a dor e Meia Sul, né? Como que é? Eu lembro que aham. vocês perguntaram da subjetividade, né? Uhum. Assim, como que é Eu não lembro direito qual que é a questão, eu O que tenho... eu acho bom fazer é tentar primeiro começar na parte musical, deixar o pessoal perguntar da parte musical, Isso, é isso. e do meio para frente aí entrar com as outras coisas. À medida que essa parte musical já for sendo mais discutida, eu falo, bom, mas e aí? Você tem todo um outro trabalho, né, sobre metafísica contemporânea. Qual seria a relação? Acho que a partir daí dá para discutir também essa parte. É, é, É um encaminhamento que eu proponho. Só por uma sim. questão temática do grupo. Se o grupo fosse outro, eu poderia já entrar de cara com a É, metafísica, mas é. Eu não sei também, assim, porque o Daniel, ele tem um pouco mais... Acho que a gente pode fechar aqui, né? Assim, tá. não ficar esse Uhum. papo da gordura demais.